Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, esse é um texto precioso no qual o apóstolo Paulo está fazendo algumas exortações em relação à santidade. Ele está falando aí sobre alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas práticas que nós podemos ter tido antes de conhecer a Deus e que talvez nós ainda tenhamos mesmo conhecendo a Deus. E que é algo que nós precisamos corrigir nas nossas vidas. E de repente, quando nós lemos um texto como esse, é algo que nós precisamos parar e meditar e refletir nas nossas vidas. Esse texto, ele aponta aí algumas questões que nós precisamos olhar para a nossa vida e refletir. Será que a partir do momento que eu me converti, a partir do momento que eu comecei a caminhar com Deus, a ter uma vida com Deus, será que eu comecei a mudar? Será que eu comecei a alterar algumas práticas? Ou será que tem algumas dessas coisas que de repente são incompatíveis com a palavra de Deus, mas que ainda estão presentes na minha vida? Essa é uma reflexão preciosa para mim e para você, porque muitas vezes nós temos sido incoerentes. De repente nós falamos coisas incoerentes com a palavra de Deus, né? Nós mentimos, nós falamos aquilo que não deveríamos falar, né? Como ele fala aqui da palavra torpe. Então, ele dá aqui alguns exemplos de uma série de coisas que muitas vezes, né? Nós já tivemos um encontro com Deus, nós já nos convertemos, nós já confessamos o nome de Jesus, mas a gente ainda não atentou para algumas coisas que precisam mudar nas nossas vidas. Nós precisamos alterar algumas práticas. E sei que muitas vezes é difícil, porque muitas vezes são hábitos que você construiu ao longo da sua vida e que muitas vezes você olha e diz, poxa, sozinho eu não consigo. E é por isso que nós temos a ajuda do Senhor, porque tem muitas coisas que eu e você não conseguimos sozinhos, mas que com a ajuda de Deus nós podemos, com a ajuda do Senhor nós podemos sim ser diferentes. E Jesus, ele quebrou todos os nossos argumentos, né? Muitas vezes, né, eu já ouvi de muitas pessoas dizerem, mas Deus não sabe o que eu estou sentindo, mas Deus não conhece os meus sentimentos, Deus não sabe o que é isso porque ele é perfeito, ele é santo. E isso é verdade, ele é santo, ele é perfeito, ele é totalmente íntegro, mas Deus, ele conhece exatamente o que nós sentimos, ele sabe das nossas dificuldades, porque Jesus, ele veio e ele sentiu. Ele percebeu como é a nossa humanidade, como é difícil lidar com certas coisas. Jesus lidou com a rejeição, Jesus lidou com o abandono, Jesus lidou com o escárnio, Jesus lidou com uma série de situações que eu e você também lidamos. Mas a diferença é que eu e você, muitas vezes, diante das dificuldades, nós pecamos, nós falhamos, nós não conseguimos lidar. E Jesus não, ele conseguiu lidar com todas as coisas, apesar das dificuldades e de tudo que se apresentou diante dele, mas ele conseguiu encarar todas elas com perfeição, né? Porque enfim ele é Deus e nós não. Mas em Deus nós podemos sim vencer as nossas dificuldades, nós podemos crescer, nós podemos amadurecer, nós podemos ser diferentes. E é isso que o texto mostra para nós. Nós precisamos lembrar que nós somos filhos de Deus, nós somos alcançados pelo amor de Deus, e se nós temos um Deus que é santo, nós também precisamos ser santos. A palavra de Deus nos diz isso em outro texto: sede santos, porque eu sou santo. Então nós somos filhos de um Deus que é santo.
Então a santidade é um pilar da nossa fé, e isso é muito importante. E o que significa isso? Significa que a cada dia das nossas vidas, eu e você precisamos nos desfazer do velho homem, nós precisamos nos desfazer de tudo aquilo que ainda nos prende, de tudo aquilo que nos afasta da palavra de Deus, de tudo aquilo que nos distancia dos princípios e dos valores que o Senhor estabeleceu para nós. Então, se há mentira, se há palavra torpe, se há falta de perdão, o que quer que seja, eu e você precisamos nos desfazer disso a fim de termos uma vida de santidade na presença de Deus. E ter uma vida de santidade não é algo que nós alcançamos e ponto, é algo que nós vamos ter que alcançar e buscar todos os dias das nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos da ajuda do Senhor para, de fato, termos uma vida em santidade. Então lembre disso. Pense, avalie sua vida, se perceba, lê esse texto novamente e perceba, será que eu tenho incorrido nessas práticas? Será que eu tenho, de repente, falado aquilo que não devo? Como é que estão os meus relacionamentos, né? Porque às vezes você olha para a tua vida pessoal e parece que tá tudo ok, mas quando você olha para os seus relacionamentos, você de repente começa a perceber, né? Eu não trato as pessoas bem, né? Eu não consigo ter relacionamentos saudáveis, eu não consigo liberar perdão, eu não consigo pedir perdão, e essas são coisas muito importantes para que nós consigamos desenvolver uma vida de santidade. Tanto que o texto termina dizendo aí para nós, ele diz: logo, longe de vós toda amargura e cólera e ira. Né? Muitas vezes nós guardamos algo no nosso coração porque nós não queremos ir lá e resolver com os nossos irmãos, né? Nós não queremos perdoar, nós não queremos sanar as coisas. Então é importante que nós não guardemos as coisas, mas que nós resolvamos o nosso coração e resolvamos com os nossos irmãos aquilo que é necessário ser resolvido com eles. E o texto ainda diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, amados, se existe falta de perdão, se existe algo na sua vida que você precisa resolver, resolva o quanto antes. Lembre que o Senhor, que é perfeito, que é íntegro, o Senhor, ele perdoou a mim e a você. Ele nos deu a oportunidade em Cristo Jesus de termos uma aliança com Deus, de sermos reconciliados com o Pai. Então não permita que as práticas do velho homem atrapalhem a sua vida de santidade. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil e talvez algumas coisas sejam mais difíceis que outras, mas lembre, nós não temos argumentos para não mudar diante do Senhor, porque Ele é todo poderoso para nos auxiliar nesse processo de mudança. Então, se existem coisas na sua vida que você já vem tentando mudar, que você compreende que são posturas incompatíveis com a palavra de Deus, mas que você não consegue mudar, busque auxílio do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai auxiliar você nesse processo de mudança e ele vai te surpreender, fazendo com que você seja capaz de lidar com situações que em outro momento talvez você não conseguiria. Mas lembre disso, busque auxílio do Senhor, busque a palavra de Deus, use a palavra de Deus para avaliar o seu coração, para se perceber, para ver como você está. Será que eu tenho práticas que são incompatíveis com a palavra? Será que eu tenho tido uma vida de santidade? O que na minha vida ainda depõe contra mim? O que na minha vida de repente aponta que eu ainda não estou conseguindo ter uma vida de santidade, que eu preciso melhorar, que eu preciso avançar, que eu preciso me livrar de determinadas coisas? Então, olhe para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos mostra quem nós somos. Ela nos mostra as nossas falhas, ela nos faz refletir, ela nos faz meditar e ela nos leva também a esse posicionamento onde nós vamos diante de Deus e reconhecemos a nossa dificuldade, reconhecemos que precisamos do auxílio do Senhor e certamente Deus vem aí com um auxílio poderoso para nós, a fim de que nós possamos trilhar esse processo de transformação e de santidade ao longo das nossas vidas. Então lembra disso, santidade é um pilar da nossa fé. Então nós precisamos trabalhar para termos uma vida de santidade. E isso só é possível com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, com a palavra de Deus inserida todos os dias nas nossas vidas e aplicada nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, lembre disso, que Deus em Cristo os abençoe, dê uma semana cheia de graça, de sabedoria de Deus, de discernimento da palavra do Senhor. Até mais!